Vamos falar sobre aquela polêmica dos brasileiros que teriam pedido refúgio na Argentina. Por essa razão, vamos acionar a Luciana Verdolim, que tem informações e atualizações para a gente. Luciana, seja bem-vinda, uma ótima noite a você. Tem, inclusive, manifestação de autoridades da Argentina em relação ao suposto pedido da Polícia Federal, não é isso? É isso mesmo, Daniel. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a ministra da Segurança Pública da Argentina, ela diz que, pelo menos por enquanto, não tem nenhuma informação sobre brasileiros foragidos que estariam no país vizinho. Essa teria sido uma informação à Polícia Federal ontem, naquela operação que ela está tentando aí recapturar várias pessoas envolvidas naqueles ataques do 8 de janeiro, sinalizou com a possibilidade de 65 brasileiros que teriam fugido para a Argentina. Pelo menos por enquanto, a informação oficial é a seguinte: a ministra da Segurança disse que não há informações sobre o assunto, não há alerta vermelho sobre essas pessoas, que também o governo não recebeu nenhum tipo de solicitação, nem da Interpol, nem de pessoas, nem de nome, nem de listas. Aqui no Brasil, a Polícia Federal está informando o seguinte: já entrou em contato com o Supremo Tribunal Federal para pedir a extradição desses brasileiros que estariam ilegalmente na Argentina e que alguns já teriam, inclusive, feito pedidos de asilo àquele país, o que não foi confirmado pelo governo de Javier Milei. A ministra diz que está esperando uma notificação formal da Justiça brasileira, do governo brasileiro. Segundo ela, uma coisa é o Brasil pedir a extradição, outra coisa é esse pedido de extradição chegar formalmente e dar um andamento jurídico naquele país. Ela disse na entrevista que não existe nada de concreto, não existe um fato jurídico, apenas propaganda. Não há informações precisas sobre como esses brasileiros chegaram à Argentina, mas é relativamente muito simples cruzar a fronteira, levando-se em consideração que a gente aqui no Brasil não precisa nem de passaporte para entrar na Argentina legalmente, quanto mais ilegalmente. Por isso, aqui no Brasil, a Polícia Federal está dizendo o seguinte: pelo menos 65 pessoas, a avaliação que se faz é de que elas entraram muitas ilegalmente, não teria aí documentos para comprovar a entrada dessas pessoas, e a operação que a Polícia Federal fez essa semana, além dessas 65 que estariam na Argentina, o objetivo foi prender outras 200 pessoas que estariam foragidas por conta aí das investigações que levaram à prisão de vários nomes envolvidos nas ações do dia 8 de janeiro de 2023, que acabou com a invasão aqui do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Isso tudo dentro da Operação Lesa Pátria, né, Daniel? Que tem 4 frentes de ação para prender autores intelectuais dos protestos, financiadores e responsáveis pelo transporte. Depois foi feita a individualização das condutas e agora eles vão analisar também a omissão das autoridades que atuaram naquela época. A Polícia Federal disse que a partir da próxima semana, provavelmente na segunda-feira, deve fazer o encaminhamento formal ao Supremo para que seja feito o pedido de extradição ao governo da Argentina. Tá certo. Luciana Verdolim, de Brasília, segue monitorando esse assunto e também esse pedido que certamente será formalizado pela Polícia Federal às autoridades da Argentina. Valeu, Luciana. Bom trabalho para você. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Vamos girar com os nossos comentaristas, na verdade, com o nosso comentarista Acácio Miranda. Acácio, ontem Polícia Federal sinalizando que deve fazer sim esse pedido formal para a extradição desses brasileiros às autoridades da Argentina. O governo argentino, como bem destacou a Luciana Verdolim, por meio da Patrícia Bullrich, que é a ministra da Justiça e Segurança, salvo engano, dizendo que ainda não tem conhecimento desse pedido, nem sobre essas pessoas que estariam refugiadas por lá. Bem, o que a gente precisa considerar em relação a essa intenção da Polícia Federal e qual deve ser o posicionamento da Argentina? Existe um tratado de extradição entre os dois países? Qual é o regramento que vale? Vamos lá, Daniel. Primeiro, é necessário que a Polícia Federal e o Poder Judiciário, através do Ministério das Relações Exteriores brasileiros, formalmente façam este pedido ao governo argentino. E, a partir do pedido, o governo argentino terá 2 alternativas, 2 caminhos a serem seguidos. Um primeiro caminho é a análise formal deste pedido, se ele preenche ou não preenche
os requisitos estabelecidos no tratado existente entre os dois países. Em segundo lugar, como todos os pedidos de extradição, há também uma análise política do presidente da República. E essa análise política a ser feita pelo Javier Milei, ela, neste momento, é um pouco nebulosa. E por que é um pouco nebulosa? O Javier Milei não esconde, nunca escondeu o seu alinhamento ideológico com a direita, consequentemente, seu alinhamento ideológico com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e parte daqueles que estão na Argentina, que foram condenados pelos atos do dia 8 de janeiro, tem um alinhamento ideológico com o ex-presidente. Contudo, há um segundo fator, que é um fator econômico. Também não é segredo a ninguém a situação econômica da Argentina. E o Brasil é o principal parceiro da Argentina. Se Javier Milei eventualmente comprar uma briga, ele estará comprando uma briga num momento delicado da Argentina sob o ponto de vista econômico. Se a gente reparar, a ministra das Relações Exteriores da Argentina veio a Brasília nos últimos 6 meses umas 10, 15 vezes, exatamente para fazer essa aproximação com o governo brasileiro. Então eu confesso a você que é difícil nós cravarmos um posicionamento, mas eu acho que o Milei prefere ficar bem com os argentinos que com os brasileiros. E para ficar bem com os argentinos, ele tem que manter a economia em dia. Não, perfeito. Agora, no que tange essa politização da discussão, muitos entendendo que por conta desse alinhamento ideológico de Javier Milei com Jair Bolsonaro, isso estimularia o líder argentino a, sei lá, proteger essas pessoas que estão na Argentina, e isso iria na contramão do que diz o tratado. Então, comprar a briga seria desrespeitar um tratado firmado entre os dois países. Seria isso, né? Exatamente. Há um desrespeito jurídico ao que diz o tratado, porque há um princípio de reciprocidade. O Brasil extradita quando a Argentina pede, consequentemente, a Argentina deve extraditar quando o Brasil pede. E há também uma análise política que vai desaguar em tudo que nós falamos, nessa encruzilhada que está hoje o Javier Milei.